ansiedade sempre é tratada como a maior vilã do vestibular e como o grande inimigo que tem que ser combatido durante a prova. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma perspectiva diferente, uma visão diferente sobre a ansiedade e sobre como que a ansiedade me aprovou pelo Enem com uma das maiores quantidades de acertos da história da prova, que foram 168 acertos das 180 questões. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa perspectiva diferente sobre a ansiedade que eu sempre senti na prática enquanto eu prestava o vestibular, quando eu estudava pro vestibular, mas que eu só consegui entender muito bem aquilo que acontecia depois lá na faculdade, quando eu comecei a ter a aula de neurologia e de psiquiatria, e aí eu consegui colocar em palavras esse conteúdo aqui que eu quero trazer aqui pra vocês no vídeo de hoje. E justamente por esse motivo, a estrutura do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente da maioria dos vídeos do canal, em que eu sempre trago uma abordagem mais prática, mais direta, o que fazer. E então nesse vídeo eu quero começar com uma abordagem mais teórica, falando um pouco mais sobre o funcionamento de algumas estruturas do seu cérebro e que justamente justifica essa abordagem que eu tô trazendo da ansiedade, e depois falar sobre a ansiedade em si na hora da prova, por fim, de como que a gente consegue utilizar a ansiedade para melhorar o seu resultado e não como uma coisa que vai te fazer ser reprovado. Mas beleza, pessoal, a primeira coisa muito importante que a gente tem que entender para esse vídeo fazer sentido, e que é uma coisa que na verdade a gente começa a entender quando a gente estuda a fisiologia do cérebro humano, é que a ansiedade em si é um estado completamente fisiológico, ou seja, natural. Não é uma coisa, necessariamente a ansiedade por si, você sentir ansiedade, não é como se isso fosse uma doença, não é como se isso fosse algum problema de saúde. Claro, existem transtornos de ansiedade em que você sente ansiedade em proporções muito maiores do que a correta, e que sim, é uma doença. Mas a emoção, você sentir ansiedade, falando assim, em termos muito simples, aqui em termos acessíveis, se sentir ansioso não é uma coisa patológica, não é uma coisa anormal. A ansiedade é uma emoção que está relacionada com um estado de hiperfoco, de hiperatenção, de aumenta muito a sua atenção, enquanto ao mesmo tempo você começa a pensar sobre alternativas em relação a uma situação de perigo iminente. O que é isso? O que eu falei aqui? Basicamente, imagina que você está tranquilo, andando ali em uma floresta, você é um homem das cavernas, você está ali caçando o seu almoço e de longe você começa a ver um lobo que está olhando para você, lá longe. Você fala, putz, olha lá, olha aquele lobo. Ao mesmo tempo, de maneira imediata, a sua atenção vai ficar 100% centrada naquele lobo, você vai ficar ultra concentrado, você vai ficar com medo, você vai começar a suar, você vai começar a sentir aquela típica ansiedade e ao mesmo tempo você vai começar a pensar no que você vai fazer. Falar, nossa, aquele lobo, se ele chegar perto de mim, eu corro, eu fico. Então, você começa a ter reações naturais. Isso em si é ansiedade. Existem duas estruturas do nosso cérebro, duas regiões, que são muito ativadas quando a gente está nesse estado de ansiedade. A primeira delas é o que a gente chama de córtex pré-frontal, que é justamente uma região responsável pela cognição, pelo pensamento. Então, isso de você pensar, nossa, o que eu faço agora? Está sendo ativado. Mas a gente tem uma outra região que muitas vezes está mais associada ali a essas emoções e que às vezes a gente deve falar na internet, que são as amígdalas. Não essas amígdalas, as amígdalas cerebrais, que são outra região que vai desencadear aquele sentimento ali de emoção mesmo, você vai começar a ficar nervoso, ficar suando frio, né? Então, a gente tem aqui um balanço das duas regiões. Primeiro, a amígdala e o córtex pré-frontal. E qual que é a diferença, por exemplo, da ansiedade pro medo? O medo é como se fosse uma ansiedade muito iminente, é um sentimento que está chegando muito perto. Então, por exemplo, quando você olha aquilo e fala, nossa, o lobo está pulando em cima de mim. Ao contrário do estado da ansiedade, você apaga, você deixa de utilizar uma dessas duas regiões do seu cérebro. Então você passa a usar muito menos o córtex pré-frontal e você passa a ativar muito mais a amígdala e outras regiões. Então, por que eu estou trazendo essa introdução aqui? Justamente para a gente entender que existem essas duas emoções essenciais, a ansiedade e o medo, e que regiões do seu cérebro são ativadas de acordo com o seu estado de ansiedade. Então, isso aqui é uma coisa que pode ser utilizada pela gente lá na hora da prova e que mais ainda, é essencial para a gente saber controlar essa ansiedade. Trazendo toda essa análise agora para uma visão um pouco mais prática, na hora da prova. Por que a gente se sente assim? Por que muita gente perde um ano de estudos e vai completamente mal na prova por causa desse probleminha que a gente chama de ansiedade?
A verdade é que assim, a prova, o Enem, não é nenhum lobo na nossa frente. A gente se condiciona para enxergar a prova como uma ameaça. A gente naturalmente não sente nada em relação àquilo, só que você passa um ano inteiro pensando nas consequências. Você fala, nossa, tem aquela prova, ai, o Enem, pelo amor de Deus, é um pesadelo, vou fazer aquela prova, se eu não passar eu vou ter que estudar de novo, todo mundo vai ficar falando de mim, todo mundo na cidade vai falar que eu tô reprovado, que eu não consegui, que eu não estudei direito, que isso, que aquilo, meus amigos vão passar e eu não vou. Então você fica um ano inteiro colocando condicionamentos e criando naquela prova um monstro que vai te causar o maior pavor do mundo. Então a primeira coisa é, quanto mais você coloca na prova esse papel negativo, quanto mais emoções você projeta na prova, isso durante um ano inteiro, maior aquilo é o desafio para você, mais aquilo vai te gerar ansiedade, mas mais ainda, quando você estiver sentado fazendo a prova, mais aquela prova vai te gerar medo, que é uma emoção em que, como eu falei para vocês, a gente tem uma redução muito grande da atividade do nosso córtex pré-frontal. E como eu disse, córtex pré-frontal é quem pensa, é quem raciocina. Então aquele famoso branco na hora da prova não é nada mais do que isso. É uma emoção gigantesca de medo da prova. Você olha uma questão, você tem tanto medo da consequência dela, você tem tanto medo do que vai acontecer se você errar, você tem tanto medo do que vai acontecer se você não passar, que você não consegue simplesmente pensar. Então muitas vezes o problema não é nem a ansiedade em si, mas sim o medo. É quando essa ansiedade se torna uma coisa tão grande, mas tão grande e parece tão próxima que você transforma esse sentimento em medo. Mas sintetizando um pouco disso tudo que eu já falei até aqui, de uma maneira muito resumida, a ansiedade ativa duas regiões do seu cérebro, o córtex pré-frontal para você pensar na solução para sair daquele problema e a amígdala que vai gerar aquela emoção, todo aquele sentimento. Agora, quanto essa ansiedade se torna mais iminente, vai ficando mais perto, você vai ficando com mais medo e menos ansiedade em si, você apaga esse funcionamento da região que pensa do seu cérebro, que elabora soluções para o problema, e você aumenta o funcionamento da região que só vai te colocar naquele estado de choque em que você não vai conseguir elaborar um raciocínio em cima de uma questão. Então, aqui a gente tem que lidar com essas duas coisas. Para, em primeiro lugar, não deixar que a ansiedade e o medo te atrapalhem. Em segundo lugar, conseguir usar isso como uma emoção positiva na hora da prova. Mas beleza, tendo entendido isso, a gente consegue partir agora para uma abordagem um pouco mais prática de o que a gente faz para conseguir melhorar essa ansiedade, diminuir esse problema de dar um branco, de ficar super nervoso e errar por medo na hora da prova, e como a gente aumenta o resultado. Primeira coisa que eu percebi, assim, isso de maneira prática, nos meus estudos, nos meus simulados, é muita ansiedade é horrível. Muita ansiedade faz você errar, você não conseguir fazer nada, parece que você não estudou nada o ano inteiro. Mas um pouco de ansiedade é a medida ideal, porque um pouco de ansiedade vai ativar aquela região do seu cérebro em que você consegue ficar hiperfocado, que você consegue aumentar muito a sua concentração e você consegue procurar soluções para um problema. Então, em relação a um estado normal, você vai estar mais inteligente, mais concentrado, mais focado, enquanto você não vai estar sofrendo aqueles efeitos negativos do seu córtex pré-frontal não estar funcionando direito, porque você não consegue pensar. Então, pra mim, sempre foi. É claro que eu tô falando pra mim, isso aqui é uma visão teórica, né? Mas na minha prática, no meu dia a dia de estudos, o ponto ideal era esse. Falava, não, eu quero estar um pouquinho ansioso, porque esse pouquinho ansioso vai fazer eu ficar ultra concentrado, eu vou errar menos questões por bobeira, eu vou estar mais inteligente, eu vou conseguir pensar em soluções melhor, que normalmente eu não conseguiria, enquanto eu não vou deixar essa ansiedade me destruir, fazer ali eu perder o meu resultado na hora da prova. Então é sempre um equilíbrio perfeito entre você conseguir esse estado de hiperfoco, mas você não deixar ali aquilo te atrapalhar, aquilo se tornar algo que prejudica o seu raciocínio. E para conseguir esse estado, primeira coisa fundamental é terapia de exposição. Guardadas as devidas proporções, é claro, isso é utilizado mesmo por psicólogos para você tratar o transtorno de ansiedade. Então, terapia de exposição nada mais é do que você se expor àquela situação que gera ansiedade, aos poucos para ir diminuindo ali aquele seu estado e você ir entendendo que aquilo não é uma grande ameaça assim. Então, da mesma maneira que você ensinou o seu cérebro a ter medo da prova, da mesma maneira que você ensinou que aquela prova ali é um bicho-papão que vai te fazer reprovar, ter que estudar outro ano, vai fazer todo mundo te julgar, você vai se colocando ali na prova, naquele dia a dia de prova, naquela sensação, até você começar a perceber que aquilo não é ameaça nenhuma. E o seu corpo começa a reagir a isso, entendendo que, de fato, a prova não é um motivo para você se sentir ansioso. Como que eu conseguia fazer isso na prática? Eu fazia os simulados ali, mas não só fazendo um simulado, mas eu gostava de me jogar no fogo mesmo. Eu gostava de apostar comigo, porque eu tinha que tirar tal resultado, eu tinha que bater tal nota ali, porque eu tinha que conseguir aquilo, e se eu não conseguisse,
não sei, eu ia ficar muito triste, eu ia ficar muito mal. Então, assim, parece uma coisa muito ruim, uma autocobrança. Mas de certo modo, sim. Mas, por outro lado, aquilo fazia com que cada prova para mim, durante o ano inteiro, fosse uma seriedade muito grande, uma situação de ansiedade. Claro que guardadas as devidas proporções em relação à prova. Mas eu conseguia fazer aquela prova com tamanha seriedade em que eu conseguia ali ir diminuindo para mim o que era a prova no final do ano. A prova no final do ano era só mais uma prova em que eu já fiz várias vezes. Então, fazer todas as provas com essa seriedade, com esse grau de cobrança, é um primeiro caminho para você conseguir combater esse problema de chegar lá no dia oficial do Enem e se frustrar muito, você entrar em um estado de choque, entrar em um estado de medo terrível em que você não consegue pensar em nada. Então, terapia de exposição. Você vai aos poucos, claro, isso aqui é gradual para você não ficar super desestimulado, mas aos poucos você vai aumentando a seriedade do seu simulado da sua prova antiga, aumentando a sua autocobrança, de modo a você conseguir ali chegar e fazer uma prova, um simulado, com uma seriedade tão grande quanto se fosse uma prova oficial. Mas beleza, como eu disse, essa primeira parte da terapia de exposição em si tem o grande objetivo de dessensibilizar a sua ansiedade, fazer com que você fique menos nervoso na prova, que você encare a prova como só mais uma e beleza, perfeito. É o que a grande maioria das pessoas querem, não ser afetado pela ansiedade, sentar na prova e conseguir resolver como se fosse um simulado. Mas tem aquela dica a mais, tem aquele quê avançado que eu disse que pra mim funcionava muito, de conseguir na prova real, na prova oficial do Enem, o meu melhor desempenho. Então eu ia melhor na prova oficial do que em todos os simulados, justamente porque a prova tinha aquele fator ansiedade que me colocava no estado de hiperfoco. Eu conseguia entrar numa concentração tão grande que eu não sentia o cansaço durante a resolução da prova, conseguia ter sacadas e raciocínios que normalmente eu não teria, justamente porque eu estava com o cérebro muito mais ativado pelo aquele estado de desafio em si, aquele estado que, em tese, é uma pequena ameaça e que me faz pensar para procurar uma solução. Então, pra mim, aqui é sempre um equilíbrio entre, beleza, você vai dessensibilizar, você vai se colocar no fogo durante o ano, fazendo as provas antigas, os simulados, mas você nunca pode perder de vista aquele fator de seriedade que eu falei, de se cobrar um pouco na prova, de se colocar ali em uma situação de eu preciso ir bem nessa prova, pra você, durante o ano, acostumar com essa sensação de, beleza, olha, isso aqui não é qualquer coisa, é sim uma prova que merece uma seriedade, então eu vou ficar pelo menos um pouquinho ansioso com isso aqui. Eu vou colocar no estado de concentração para que naturalmente você consiga se acostumar com esse estado ali de concentração maior e você consiga aproveitar isso bem na hora da prova. E por fim, tem um terceiro ingrediente que não pode faltar nisso tudo, que é a estratégia de prova, e aqui isso aqui é fundamental, porque naturalmente no meu começo de prova eu me sentia muito mais ansioso. Então, pela minha estratégia, eu fazia coisas que abaixavam aquele pico de ansiedade. Por outro lado, teve um momento em que aquela ansiedade já tinha parado, já estava ficando ali mais morno, então eu dava uma pausa. Então eu conseguia depois voltar para a prova com mais seriedade, com mais concentração e conseguir retomar aquele estado de flow mesmo, de você entrar numa imersão total. Então, estratégia de prova, esse aqui não é o objetivo do vídeo, ficar falando qual era a minha estratégia, mas é o terceiro elemento fundamental para você conseguir controlar a sua ansiedade nos momentos em que ela estiver com um pico maior e ao mesmo tempo você consegue se descansar nos momentos em que você está com a concentração ruim, que você já não está mais com todo aquele desempenho, para conseguir retomar um bom desempenho e conseguir terminar a prova ali com a melhor qualidade possível. Então, estratégia de prova treinada durante todo o ano é essencial para a gente realmente conseguir fechar esse conjunto de muita ansiedade é ruim, mas um pouquinho de ansiedade é incrível. Mas é importante, pessoal, como eu coloquei até na thumb desse vídeo, isso aqui é uma coisa que eu considero uma técnica avançada, não é uma coisa que eu considero que vai ser super bem aproveitada por qualquer um, mas é uma análise diferente em que eu nunca ouvi ninguém falar sobre ansiedade, principalmente nesse mundo de estudos, e que eu queria compartilhar com vocês, queria trazer aqui para vocês, porque pode ser que alguém veja esse vídeo, tenha uma visão diferente da ansiedade, consiga aplicar algumas dessas dicas que eu passei aqui e realmente consiga fazer da prova oficial do Enem o dia do seu melhor resultado, do seu melhor desempenho, melhor que qualquer prova antiga, melhor que qualquer simulado. Se alguém aqui tem muito problema com ansiedade, tem um transtorno de ansiedade muito grave, eu peço que, por favor, não fique preso nisso de, eu preciso usar a ansiedade ao meu favor, porque, sinceramente, você tá num polo de mais ela te atrapalhar do que ajudar. Isso aqui é mais uma visão. Em primeiro lugar, de como que você consegue se desensibilizar em relação a esse medo na hora da prova, mas em segundo lugar, trazer esse quê um pouquinho diferente que pode ser útil para alguém. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa visão diferente, se você gostou dessa análise,
Deixa aquele like no vídeo, comenta aí também, eu gosto sempre de ver o que vocês estão achando, como que vocês estão recebendo esse conteúdo. Tem muito vídeo bom para sair aqui nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, se você ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações também para não perder sempre que eu postar um vídeo novo. E acompanha a gente também lá no Instagram, o Lastro Oficial. Tem muita dica boa, lá você consegue ter um contato mais próximo comigo. Aquele abraço e bons estudos!